Então, Rafa, eu nunca tive expectativas, nunca esperei nada muito sério dessa CPI da pandemia, né? Ela é circense, ela tem a relatoria de alguém como Renan Calheiros, ela foi criada para ser um palanque eleitoral da oposição ao Jair Bolsonaro, então eu sempre encarei isso como um misto de picadeiro com asco, né? Também uma coisa asquerosa, porque são recursos públicos envolvidos, né? E uma mídia cobrindo como se fosse a coisa mais séria do mundo. Só que nessa semana eles conseguiram se superar. Essa semana o que nós vimos ali não é só bizarro, é preocupante, né? Parecia uma extensão de uma reunião do Partido Comunista Chinês, que, aliás, né, seus tentáculos estão tão pegajosos e com alcance tão longo que tem uma coluna do embaixador chinês publicada na revista Veja, né, online, enaltecendo, glorificando os 100 anos do partido e 72 anos de poder, pintando ali o Xi Jinping como o grande humanitário do planeta, né, e que tem um apoio esses anos todos do povo chinês. Então, é uma peça de ficção publicitária lamentável, mas na mídia a gente já olha com preocupação, mas quando chega isso no Congresso Nacional, aí realmente é assustador. Então nós vimos ali senadores dizendo que tinham que se curvar e até se deitar e pedir para a ditadura chinesa passar em cima, se fosse preciso, para a vacina chinesa. Uma outra que não era nem do PT ou do PSOL, comunista, nada disso não. Uma senadora tucana, dizendo que tínhamos que ter muita gratidão para com a China, quer dizer, o país que está na origem da pandemia, seja por omissão, na melhor das hipóteses, porque já sabemos que não é só omissão, teve perseguição a jornalistas, a médicos que apontaram os problemas iniciais em Wuhan. Seja então por essa perseguição criminosa, que levou de uma epidemia a uma pandemia, ou seja até mesmo pela tese de escapulir do laboratório, ter sido criada de forma intencional no laboratório, que não deveria ser descartada, mas o mundo inteiro está sendo impedido de debater isso, pelo menos o mundo sob influência da China, né? Então, o Ernesto Araújo era um chanceler que tinha essa visão mais clara de guerra cultural, do papel da civilização ocidental nesse embate com a China, né? E ele deixa isso muito claro, inclusive, na fala de abertura dele, que foi uma defesa muito eloquente até desses valores liberais da nossa civilização, né? Que tem o Estado democrático de direito, que preserva a garantia dos direitos das minorias, as liberdades individuais e por aí vai, coisas inexistentes na China, né? E ele deixou muito claro desde o início também que não é necessariamente atacar a China. E aí há uma confusão deliberada, Rafa, de muita gente, que é qualquer coisa que você critique no governo chinês ser tomado como uma prova de xenofobia, de preconceito, de ataque ao povo chinês. Ora, bolas, é justamente por ter empatia pelo povo que a gente critica o governo, que é uma ditadura e que oprime o povo, né? Então, o ministro Ernesto Araújo deixou isso muito claro, e a CPI, que deveria ser para tratar de pandemia, acabou virando, então, essa bajulação para lá de constrangedora a um regime que até hoje tem campo de concentração, de reeducação, de trabalho forçado para minorias e que é responsável pelo extermínio de dezenas e dezenas de milhões de pessoas, fez uma revolução cultural que usou crianças para matar parentes tidos como contra-revolucionários e por aí vai. Então é uma aberração. Só que os tentáculos da ditadura chinesa estão bastante evidentes, inclusive no Brasil. Então, isso é o que mais assusta. E essa sessão da CPI, patética, para lá de lamentável, deixou isso muito claro. Aí veio no dia seguinte o ex-ministro da Saúde, Pazuello. Olha, era a grande expectativa dos opositores, daqueles que criaram o circo, né? Eles esperavam que fosse ter alguma coisa bombástica ali. E, inclusive, a primeira narrativa que foi derrubada, porque foram várias naquele dia, a primeira foi a de que ele era um covarde que buscou a justiça para ficar em silêncio. Depois as pessoas estavam arrependidas disso, estavam querendo que ele ficasse em silêncio, de tanto que ele falava e respondia, né? O relator Renan Calheiros chegou a fazer mais de 10 vezes a mesma pergunta. E ele respondeu. Então, foi uma baita ducha de água fria nessas narrativas, né, que tentam
criar a impressão de que o governo federal e principalmente o presidente da República foram os grandes responsáveis por negligência, por omissão nessa pandemia. Né? As tratativas com a Pfizer, que era a principal bandeira opositora, né, ocorreram ao longo de vários meses, desde o início. Não houve ausência de respostas, só que são tratativas muito complexas. Né? Uma empresa que exigia cláusulas draconianas, que tinha uma tecnologia inovadora, não testada ou comprovada e não autorizada ainda por órgãos competentes, que tinha uma condição de logística e armazenamento absolutamente peculiares. Né? Tudo isso acontecendo com as tratativas normais até chegar à assinatura do memorando de entendimento. E inclusive, teve direito ali a uns cortes à la Tramontina no relator, quando o ex-ministro disse, por exemplo, que não é papel do ministro receber a empresa para tratar de negócio, né, que ele deveria saber disso. Então, foi humilhante para a oposição e a maior prova disso é que não precisam acreditar em mim, já que eu sou acusado de defender o governo, apesar de eu não enxergar dessa forma. Eu enxergo que eu ataco, acima de tudo, essa oposição desleal. Né? Mas a prova é que toda a militância disfarçada de jornalismo que demoniza o presidente Bolsonaro ficou muito decepcionada. Né? As mensagens nas redes sociais desses jornalistas foram mensagens de pura decepção e até mesmo alguns ali quase jogando a toalha. Meu Deus, como esse relator foi mal assessorado. Pessoas que antes estavam achando que a estratégia era brilhante de deixar o depoente muito à vontade para ele se enrolar, né, para ele se enforcar por conta própria. E distorceram tudo que ele disse. Né? Teve um caso muito gritante em que o ex-ministro Pazuello deixou muito claro que ele não mistura as coisas e sabe separar o presidente Bolsonaro que despacha com o ministro para delegar missões daquele que é o político das redes sociais. E ali a conclusão foi, ministro diz que não leva Bolsonaro a sério. Né? Pô, não foi nada disso que ele disse. Eu ouvi ao vivo. Ele disse o seguinte, olha, uma coisa é a figura das redes sociais, outra coisa é o chefe que está dando uma ordem ou que está despachando e dando uma missão. Né? Então, assim, era o dia D para os opositores e se houvesse qualquer resquício de pudor e de vergonha na cara dessa turma, eles enterravam de vez essa CPI circense, porque foi a pá de cal. Só que, se eles tivessem vergonha na cara, não seriam figuras como Renan Calheiros.